Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora aqui no Camisa 12. Bora falar sobre Galo e Caldense. Galo é finalista do Campeonato Mineiro. Antes, agradecer todo o carinho que eu recebi lá no Mineirão, naquela lua gostosa que estava a esplanada do Mineirão. Fui de arquibancada hoje. Um dos últimos a entrar no estádio, porque eu combinei com o Zé Augusto, que faz as artes lá do Galo. O cara sumiu com o meu ingresso. Enquanto isso, eu fiquei ali conversando com bastante gente que falou que assistiu, que assiste o pós-jogo, que deu dicas e tal, que fala sobre o Galo. Beijo não pra vocês. Essa semana a gente tem 2 episódios do Cachorrada Podcast. Fique ligado, vários sorteios para quem é membro aqui do canal. Bora falar primeiro, mantendo o nosso ritual, sobre o adversário e a arbitragem, depois sobre a bola rolando. Primeiro sobre o adversário. Caldense e Atlético são os verdadeiros campeões do Campeonato Mineiro. Eu acho que eles não competem, sabem disso, com os times da capital. Uma vez a cada 30 anos vai surgir um campeão do interior. E Caldense bater de frente com o Atlético em alguns momentos dos jogos, o Atlético bater de frente com o Cruzeiro, já é um título para essas equipes do interior. E no futuro, quem sabe, o Campeonato Mineiro seja apenas com times do interior e talvez aí o campeão em frente, quem sabe num grupo com os 3 aqui da capital, ou se cria um formato diferente, mas de qualquer jeito parabenizar a Caldense, muito organizada, e também o Atlético, que promete um projeto para o futuro. Sobre a arbitragem, hoje o Ricardo Marques comandou o apito. É um árbitro que o estilo dele não me agrada dentro de campo. Há alguns anos não vejo ele entre os principais do estado e ele se destacava para a CBF entre os grandes do país. Não me agrada a arbitragem dele. Para dar uma pincelada rápida sobre isso, teve um cara de cavalo aqui no Twitter que me falou: Fael, fala lá no pós-jogo sobre a necessidade de árbitro de fora. E sim, bato nessa tecla e vou defender no Alterosa Esporte. Temos que valorizar a arbitragem mineira. A arbitragem mineira vive pressão de uma imprensa que criou um roteiro de que o Galo é beneficiado, de torcedores do Cruzeiro que foram lá na Federação Mineira para pressionar a arbitragem mineira e estão com medo dos árbitros mineiros, e para protegê-los, para blindá-los, que venha árbitro de fora. E meu nome, claro, seria, vocês sabem disso, o Anderson Daronco. O Galo bastante desfalcado, e vou te falar, nós somos sortudos por não termos ainda mais desfalques. Nós temos aí peças como o Alan, o Rodrigo Santana citou ainda o Jair, que ele já indicou para a seleção brasileira também, mas Alan, Zaratio, que sim, teria condição total de estar sendo convocado hoje pela seleção argentina, o Tite que convoca lá o Dani Alves. Pô, se ele aposta na experiência, que ele contasse com a experiência de um Hulk. Fael, não fala nada não, porque senão vão desfocar ainda mais a gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores como Everson, Arana, entre tantos outros como Vargas, jogadores que têm amor pela camisa dos seus respectivos países, defendendo a seleção. Eu tenho certeza que eles voltam muito mais inspirados aqui pro Atlético. E sim, se eu pudesse hoje ver o Hulk numa contagem regressiva para a Copa do Mundo, não pensaria 2 vezes, até como uma forma de retribuir tudo que ele fez por aqui. Com tantos desfalques, alguns que não são desfalques certeiros, como o Mariano, que estava nessa fase de transição, então a gente escalou o Guga, e lá no Alterosa Esporte eu defendi a escalação do Guga. Eu falei, é uma chance para o Guga começar esse Campeonato Brasileiro e Libertadores de cabeça erguida. Desde aquele pênalti contra o Flamengo, ele deu uma queda maior ainda de rendimento, porque abaixou a cabeça. Acho que sentiu um pouco sim a pressão. Vai ser uma eterna guerra desde aquele novembro de 2019 em diante. O Guga vai ter uma guerra eterna com a torcida do Galo, não por parte dele, que faz um esforço enorme para ser identificado com o clube, né? Você vê que ele brinca, ele grita, provoca o Flamengo, mas vai ter realmente, eternamente, essa rusga. E no futebol, vez ou outra, em que ele me desagradou também, mas quando ele fizer bons jogos, todo mundo vai ter um pouco de dificuldade de elogiar e de agradecer o Guga por causa dessa rusga que existe. Por isso que quando ele entrou contra o Flamengo, eu falei, meu filho, não faça isso, não bata esse pé. Eu sei que você está confiante, mas não faz isso, porque se você, perdeu, vai dar merda. Você não podia ter feito isso, Guga. Mas é jogador profissional. De qualquer jeito ele teria que cobrar, porque deu a volta no time todo também. Mas nos 3 jogos da Caldense, 3 boas atuações do Guga. E do lado esquerdo, na outra lateral, o Rubens, mais uma vez, fazendo uma boa partida ali no gol do Ademir,
que inversão do Rubens. Eu elogio sempre aqui os passes, a ligação direta, às vezes que o Hever faz, essa mania que o Alan tem às vezes de estar na esquerda ali, achar um corredor com o Savarino lá na direita, esse lançamento perfeito. E até fiz questão de postar no meu Twitter de um problema crônico do Galo, que é a perfeição no passe. Na verdade, eu tuitei uma qualidade crônica, que é de todos os jogadores, mas o Rubens bateu nessa tecla mais uma vez da qualidade de passe. E o Turco gosta muito disso, de você estar saindo pela esquerda ou estar saindo pela direita e inverter rapidamente na ponta contrária, acionando quem está chegando na velocidade, de uma forma que essa bola caia na frente, esse jogador pegue em velocidade e chegue na diagonal com o goleiro, como foi com o Ademir, que eu falei aqui no pós-jogo e acho que falei no Notaro Esporte na sexta-feira, falei, Ademir, mais certeiro, não pode, o Turco falou na coletiva também, não desperdiça tanta chance de gol, porque alguns jogos a gente só vai ter uma, duas. Ele deu 2 bombas de direita contra a Caldense no meio da semana e hoje contra a Caldense novamente de direita também, porque o que se espera do Ademir, e às vezes até os adversários quando vão estudar o Galo, é que o Ademir domine essa bola na direita, mas traga para a esquerda. Contra a Caldense no meio da semana ele finaliza as 2 de direita, uma na trave, acho que uma outra uma boa defesa do goleiro da Caldense, e hoje ele domina, joga na frente e já finaliza de direita. Ademir, assim que tem que ser, eu tenho certeza que você será titular e fará um grande jogo do Cruzeiro, mas já eu abordo esse assunto por aqui. E o Rubens era um jogador que eu já tinha falado aqui no pós-jogo, falava lá na TV também, vamos dar mais minutos pro Rubens, a gente precisa ver esse menino um pouco mais. Acaba o Brasileiro de 2020, em janeiro de 2021, a gente é campeão, começa aquele processo de momento esquecimento do Fael no pós-jogo, palavra simples que eu esqueço, transição, vem a fase de transição no sub-20, aí a gente empresta o Guilherme Santos ali pro Vitória da Bahia, o Giovani a gente empresta, acho que tá lá no Operário, não lembro se é no Operário, atacante também. Você tem algumas peças que você começa a direcionar, você empresta o Kevin, empresta aqui fulano, ciclano, vai direcionando todo mundo. O Gabriel Delfim vai lá para... Não, ele ainda continua, ainda tinha mais um ano de base. Mas você começa a dar segmento na base, tem uma dificuldade de encaixar o time, pegando as peças que sobem do Sub-17, mas o Rubens se destaca como um grande coringa nas categorias de base, e fica aquela expectativa de chegar logo o Campeonato Mineiro para testar esse menino e dar mais minutagem. E a gente chegava na semifinal do Campeonato Mineiro sem uma verdadeira avaliação, com a bola rolando para o Rubens. O Rubens teve a chance dele e conseguiu ganhar uma boa nota do treinador, da torcida, enfim, fica agora no radar de todos nós e justifica até uma permanência ali no elenco profissional. Talvez antes fosse interessante para ele uma rodagem. Esse é o momento da carreira dos meninos em que gira a chave para você não ficar como quinta opção só completando o treino dos reservas no fim de semana aí quando não joga e tal. Esse é o momento que gira a chave. O Atlético tem vários exemplos de jogadores que rodaram por aí, pegaram uma boa bagagem, ganharam qualidade, maturação e voltaram. Por isso foi legal o Guilherme Santos também ir lá para o Bragantino, o Giovani também, essa turma que tem bola, mas que no elenco do Galo no momento não se encaixava. E por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez tenha mais uma peça nesse elenco do Galo de que não tenha sido avaliado da maneira correta no Campeonato Mineiro. Entrou contra a Caldense, acho que no primeiro jogo dos 3 duelos, errou tudo, que é o Castilho. Foi muito mal contra o Vila Nova também na titularidade, fazendo meio campo com o Tietê, mas ainda confio muito no futebol desse menino. Aposto e confio demais. Outro jogador que provavelmente vai... eu confundo muito nosso diretor, o Rui Costa com o Rodrigo Caetano com o Rui Costa. E os dois são RCs e eu tenho essa dificuldade. Tem nomes que eu não memorizo de jeito nenhum. O Rodrigo Caetano fala que já tem situações definidas de quem não fica depois da final do Campeonato Mineiro. Talvez o Vitor Mendes esteja entre esses nomes, já passou por Boa, Figueirense, fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Juventude, teve sua chance aqui no Campeonato Mineiro, mas com o retorno do Júnior Alonso a gente tem realmente que achar mercado, um time legal para o Vitor Mendes jogar. Mas Vitor Mendes, obrigado, e que o Castilho seja avaliado de uma maneira diferente. Aqui aposto e confio muito nele ainda. Sabe o que você não pode apostar e confiar demais?
no seu carro sem uma manutenção completa. Faz isso não. Não aposta que ainda dá, ainda tem jeito. Compartilhar com vocês um susto que eu tomei, acho que eu já até contei isso aqui, descendo o morro aí numa viagem que eu fiz, que o motorista pisou no freio, o freio acabou. Chegou, o que foi a primeira coisa que eu fiz aqui em Belo Horizonte? Mandei para Rio Claro Pneus. Não pega estrada, Semana Santa tá vindo aí, não pega estrada sem fazer uma manutenção completa do seu carro. Então entre no site rioclaropneus.com.br, rioclaropneus.com.br/serviços, sem o cedilha, /servicos, que lá você vai ver todos os serviços, você tem 30% de desconto por ser sócio Galo na Veia. Se você não tem seu GNV, você é pecador, mas o Camisa 12 te garante 20% de desconto. Manutenção completa, troca de pneu, regulagem e calibração da suspensão, sim, estou lendo aqui, alinhamento, troca de óleo, balanceamento, higienização de ar-condicionado e manutenção de freios, além da super garantia da Rio Claro Pneus contra rasgos e avarias. Seu pneu que você comprou lá deu problema? Consulte as condições, porque a Rio Claro Pneus pode te dar um novinho. Mande mensagem lá na Rio Claro Pneus BH no Instagram. Bora seguir então. Falei sobre o Vitor Mendes, sobre o Castilho. O América pode pegar jogadores aqui do Atlético. O Salum já deixou os nomes para o Sérgio Coelho, ele já negocia, ele já tenta. E acho que esses nomes passariam também por, sim, como já foi especulado, Castilho e o Dylan, que faz um grande duelo, e eu, saindo do muro, falo, deixa o Dylan por aqui, pelo menos até o meio do ano, na fase de grupos da Libertadores ainda, que a gente pode utilizar o Dylan, ainda deixem esse menino por aqui, ele merece. Não tem muito sentido você falar assim, me mostra que você tem competência futebol para ficar no Atlético, o menino te apresenta e você dá a linha dele. Ainda acho que pode ficar pelo menos até o meio do ano. Com certeza ganhou muitos e muitos pontos com o Antônio Mohamed. E Antônio Mohamed, que é um caso curioso. O Antônio Mohamed, quando o Atlético anunciou ele, nos primeiros minutos ele já tinha uma rejeição altíssima. Por que ele tinha uma rejeição altíssima? Porque a torcida queria o fulano, o Jorge Jesus. Ela queria o outro cicrano. Então, automaticamente, por não vir nomes especulados, por isso eu falo que a gente tem que tomar muito, nós que somos aqui, muita gente não gosta desse termo, eu uso ele, influenciadores, nós influenciamos um público sim. Nós que temos esse poder de comunicação, temos que tomar cuidado com as especulações, quando a gente, empresário, joga e tal, porque gera uma expectativa na torcida que depois a torcida vai cobrar aquilo ali, e quem chegar depois, peraí, não chegou o atacante que eu estava esperando, então eu vou descontar minha mágoa, minha raiva naquela peça que está chegando. Não era uma especulação falsa, mas, por exemplo, o Jorge Jesus, entre os grandes treinadores especulados aqui, de repente vem o Antônio Mohamed e gerou-se o discurso coletivo de um novo Dudamel, sem sequer conhecer o trabalho dele, porque ninguém acompanhava o trabalho dele no futebol mexicano, nem no futebol argentino. Quando eu falo ninguém, você tira aí 10 pessoas aí que acompanhavam, que podem opinar com propriedade sobre o trabalho dele. Você tira, por exemplo, o Bertozzi falando sobre o Godin lá na Itália. Não tá legal, não foi uma boa contratação do Galo. Bertozzi tem propriedade como ninguém para avaliar isso. Mas o que a gente faz em casos como o Antônio Mohamed é um novo Dudamel. Baseado em que você falou isso? Eu perguntei isso para um cara. Baseado em que você acha isso? Ah, não sei. Pois é, você não sabe. E isso gera um efeito multiplicador na torcida que causa um ambiente ruim. Sabe quando você chega numa empresa que você substituiu alguém muito querido e que já chegam torcendo a cara para você, que você chega numa sala de aula que de repente numa cidade nova, que já chegam... Pô, como é ruim chegar num ambiente desse, né? Que bom que o elenco do Atlético abraçou, e o Atlético, de um modo geral, abraçou o Turco muito bem. Ele até estava muito sério nas primeiras entrevistas e hoje, nas últimas entrevistas, está bem soltinho, mas ele manteve o trabalho do Cuca até quando foi preciso, começou a implementar o trabalho dele, perdeu jogadores por desfalque, testou peças da base que estavam à disposição, testou peças que voltavam de empréstimo, colocou peças para jogar e elas foram bem, que foram contratadas, como é o caso do Ademir, do Otávio. Então consegue uma classificação para a final do Campeonato Mineiro com números defensivos muito baixos, gols sofridos, mantendo o que a gente fez no Campeonato Brasileiro, só perde para o RT quando a gente utilizou as peças reservas,
driblou a falta talvez de entusiasmo do elenco diante de uma competição tão fraca, que não estava tão motivada em alguns jogos, e ainda acho que o time tem pontos para melhorar. Ele também acha, ele deixou isso claro na coletiva, só que colocam uma tragédia que eu não vejo no trabalho do Turco. Por que eu estou falando isso? Porque por trabalhar na internet, na televisão, com o Atlético, a gente se torna um escudo ambulante do clube, e onde eu vou, eu sempre escuto um burburinho sobre o Antônio Mohamed e discordo demais para tanta lamentação, tanto choro e ranger de dentes diante do bom trabalho que ele faz até o momento, com possibilidade de goleada, inclusive no segundo jogo, lá na Esplanada. Eu falei, galera, eu tava falando 3-0, até postei nas minhas redes sociais a tramela do Altero Esporte 3-0, mas eu tô achando que vem 5 hoje, e poderia ter sido 7, 8, 9 não, que é exclusivo do Cruzeiro, mas poderia ter sido uma goleada muito maior, se não fosse o bom goleiro da Caldense, que fez grandes defesas. Destaquei diversos pontos aqui do Antônio Mohamed, se você até lembrar de alguns aqui, você pode deixar na caixa de comentários. Se você discordar, você pode também sempre comentar. O YouTube gosta quando o vídeo tem muitos comentários, ele distribui esse vídeo para mais gente, mas queria hoje, nesse momento, apertar a mão do Turco e falar, tô contigo para essa final de Campeonato Mineiro. Outra peça que chega com esse pré-conceito, o conceito de que já não seria legal. O Sacha, quando chega do Santos e cumpre com aquilo que o Sampaoli queria, vem para o elenco do Atlético, agrega muito para a temporada de 2021, agrega muito tecnicamente, taticamente, coletivamente. Não é um cara que fica de também de reclamação. Aliás, de forma geral, o elenco do Atlético é muito legal nessa parte. Jogadores de qualidade como o Nath foram para o banco, o Hever, o Igor Rabelo, o Vargas. Nós tivemos muitos jogadores com total condição de titularidade no banco de reservas, sem muito mimimi ou sem nenhum mimimi, e é o caso do Sacha também. Sabe o que falta pro Sacha? Fazer stories legais, criar um personagem para ele na internet, criar uma comemoração que vai espalhar, porque ele é tão low profile, ele é tão tipo na dele, só entro e faço o meu, que ele não entra no auê do século XXI. Atacantes que são produtivos, que jogam bola, mas que não são tão valorizados pela torcida porque não fazem um bom trabalho de imagem na internet. Tem jogador que passa pelos clubes que ganham a torcida com stories, com postagens na internet, vão para outros clubes e a torcida quer de volta por aqui, porque sabe trabalhar muito bem na internet. Se o Sacha fosse um cara carismático, se não fosse o jeitão dele, fechadão, gauchão lá na dele, se ele tivesse um personagem, pode ter certeza que na internet já teriam espalhado que é um cara muito melhor para o Atlético do que, né, atualmente ele é avaliado. Que legal que a torcida na internet já começa essa mudança. Eu vejo muito pessoal do Fala Galo com postagens positivas sobre o Sacha e sempre falo, pô, Silão, Betinho, todo mundo aí do Fala Galo, parabéns para vocês, porque o homem tem muita bola. E eu destaco que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que desde a era de São Paulo eu bato na tecla aqui do tanto que o Sacha joga bola. Outro dia eu falei também com o Rodrigo Santana e o homem concordou, porque tem total confiança. Nós temos diversas peças que podem jogar ali como essa peça de referência na área, e se a gente perde o Hulk para um jogo decisivo e a gente tem um Sacha para substituí-lo, eu, Fael Lima, confio totalmente nele. Agora talvez um dos... Deixa eu ver quantos minutos. Cedinho ainda. Assunto delicado. Temos todas as peças à disposição para a final do Campeonato Mineiro. O Zarate está de volta, Alan, Jair, Keno, Savarino, Ademir, Hulk, todas as peças. Qual a escalação? Este time do Atlético merecia realmente uma mudança de regras da FIFA para a escalação de mais de 11 peças na titularidade. Como não tem jeito, a gente tem que ser bem direto, opinião direta, não pode ficar em cima do muro, porque é isso que vocês estão do outro lado aí estão querendo. No time titular, o Nacho tem que ir para o banco de reservas contra o Cruzeiro. Hoje ele buscou muito o jogo. O Nacho é um cara que não deixa de buscar o jogo. Qual é a nossa reclamação do Nacho? Que talvez esteja demorando a chegar nos lances, na corrida, na parte física, que não tenha acertado os passes como a gente imaginava. Isso não hoje contra a Caldense, mas no Campeonato Mineiro, de uma maneira geral, que eu estou fazendo essa avaliação. Mas ninguém pode falar do Nacho, que é um cara
que se esconde no jogo, né? O Nacho realmente aparece o tempo todo, vem errando muito durante a competição, de um modo geral. Hoje, mais uma vez, se movimentou muito, ele cumpre defensivamente com o que o treinador pede, ele tenta ser essa peça de ligação, ele deixa os companheiros na cara do gol, mas a gente tem sempre aqui em Minas Gerais, o Rodrigo Rainer falou isso no Camisa 12 por muitos anos, o jeitinho mineiro de tocar o clube. Não vamos tomar essa decisão agora, não vamos tentar ser legal com o rapaz e tal, sabe, jeitinho mineiro, família, tal. E no clássico a gente vai ter que tomar uma decisão de quem escalar, e eu espero de coração que o Turco abra mão do xodó dele, que dá pra ver que o Turco gosta do Nacho, e ele tem razão, porque é um craque que ele tem em mãos, mas que ele coloque à disposição no banco de reservas o Nacho. O Vargas é um cara que me parte o coração, mas eu colocaria ainda no ataque Keno, Ademir e Hulk. Sem o Ademir eu não iria de Savarino, eu iria de Vargas pelo lado direito, mas que interessante que é você ter suas armas ali no banco de reservas e você ter Nacho e Vargas. É um banco de muito respeito. Mas parabenizar o Nacho. Cara, hoje o Nacho, com menos de um minuto de jogo, ele pega a bola, ele deixa o Sacha ali na cara do gol. Teve um outro lance no gol do... Foi um gol do Keno, que foi o Zarate que lançou. Teve um outro lance que o Nacho pega uma bola que eu falo assim, bicho, o cara é diferenciado, realmente. Para bater na bola, ele é... Para ter uma visão, eu falo que é o cara que tem um drone que manda imagens para a cabeça dele, dá a impressão que ele está vendo em 3D, que ele dá o pause do clique do Adam Sandler, dá o pause, faz toda a leitura da jogada e tenta, sabe? Nos piores jogos dele ele estava errando muito isso, mas a visão do cara, você vê que é um cara diferenciado. Só que não tem jeito, você tem que decidir 11 para o clássico. Eu deixaria o Nath Fernandes de fora, falei que qual seria o meu ataque, um ataque muito poderoso, mas eu iria com a fórmula lá de 2021 com Alan, Jair e Zaratio. Keno, Hulk é a única mudança em relação a 2021. O Ademir pelo lado direito, para que a gente ganhe um pouquinho, incomode um pouco mais a lateral esquerda do Cruzeiro, seja com o Bidu ou com o Rafael pelo lado de lá. Eu acho que dá para incomodar um pouquinho mais do que foi no último clássico, em que o Arana e o Keno não se entenderam muito bem pelo lado esquerdo. Vocês lembram que eu falei isso aqui com certeza. Qual a diferença dos dois clássicos? Dessa vez a gente tem o Ademir, que talvez vá para a vaga do Savarino, o Zaratio, que não estava naquele clássico, e o Alonso, que a gente teve que inverter o Godin com o Nathan Silva. Dessa vez pode ir o Alonso pela lateral esquerda, mas Fael, chegou agora o entrosamento. Meu amigo, se tem alguém que conhece esse elenco, esse vestiário do Galo, é o Alonso, e eu ainda daria a abraçadeira de capitão para ele, falando, meu velho, toma aqui, é sua, nunca deixou de ser, e quando na final eu entraria com o Alonso, já com a abraçadeira de capitão, do lado do Nathan Silva. Mariano, no Troféu Tele Santana essa semana eu votei em você lá no programa, e qual foi a frase que eu usei? Que você torrou a minha língua. E aí eu peguei carona com um cara lá agora da torcida Galo Metal, e ele falou um negócio legal sobre isso. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ah, não tem aqui aberto o nome dele agora. Ele falou assim, Fael, bacana que você não gosta de ter razão, e quando tem, não gosta de assinar embaixo. Negócio assim, mas eu gosto de falar quando eu erro. Por isso que eu gosto de elogiar o Guga, que queima a minha língua. Por que eu gosto de falar do Mariano? Porque torrou e tostou minha língua. Guga, faça como o Mariano. Torre a minha língua aqui. Sabe, eu vou fazer um churrasco aqui com a minha língua, ao vivo no pós-jogo também. Mas o que eu tava falando? Mariano, Nathan Silva, não tem, né, erro, Alonso, Arana, e daí pra frente a gente sabe do time do Galo inteiro. O time do Cruzeiro, que é muito diferente em relação ao ano passado. O Vitor Roque é um menino de muita qualidade, desde a base do América. O Toledo falava desse menino, que o Itaí Machado foi lá, né, fez tudo aquilo que ficou público depois com o Vitor Roque. O Edu é sim um atacante de perigo. O Castro segura a onda no meio campo. Aí você tem de velocidade o Vitor Leque no banco de reservas. Você tem o Bruno José, que é um cara que eu acho que valorizam até pouco em relação ao potencial dele. Fael, você está elogiando o Cruzeiro? Já falei, gente, lá no Alterosport Sport eu tenho perfil de provocação. Aqui é mais de análise. Onde que eu jogaria, onde que eu investiria no time do Cruzeiro? No Rômulo, na lateral direita. Fiz um grande jogo contra o Atlético lá na primeira fase do Campeonato Mineiro, mas ainda acho que é o ponto fraco, que é um potencial enorme para a gente jogar em cima dele ali na lateral direita com Arana e Keno, testando o Rômulo o tempo todo, que tem muita experiência
mas acho que ainda é mais fácil do que pelo lado esquerdo com o Rafael ou com o Bidu. Até porque se ficar o Vitor Roque pelo lado direito, ele acho que não voltaria tanto, né? E até por isso a gente tem que tomar cuidado, porque o Roque não volta tanto, então quando eles pegarem a bola, o Canezinho ele vai tentar acionar o Vitor Roque o tempo todo ali pela ponta direita. E bora pra cima do Cruzeiro, beleza? Fechou aspas do clássico, deixa eu ver quantos minutos eu tenho, porque é um assunto meio chato agora, pouco tempo, vou tentar falar. O maior problema do Galo hoje, tá tudo certo no clube, a gente não tem problema, mas a gente não consegue viver sem problema atleticano, então a gente tenta arrumar um problema para resolver. Qual o problema que eu acho que a gente precisa resolver urgente? Música na arquibancada. Tá um problema muito complicado. Eu assistia os jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro muito de casa e falava, caramba, velho, daqui é mais estranho ainda. Com 15 minutos de jogo já cantou Maria Tudo Frouxo 2 vezes. E hoje lá no estádio, e eu não tenho moral nenhuma, mas estou trazendo esse assunto para debate, que hoje no Roxo eu fiquei lá resenhando com os amigos, escrevendo pauta do pós-jogo no celular, atendendo, resenhando com o pessoal que acompanha o trabalho e tal. Mas muito assustado com a dependência que a gente tem. A Galocura está punida, está sem bateria. E a gente está com uma dependência enorme ali da bateria. Acabou o jogo, eu fui lá para Rodopeixe, conversei com a turma do 105, conversei com a turma da torcida Galo Metal. Tenho conversado muito com a arquibancada, conversei esses dias com o João Paulo da Galocura, falei com o Léo Tito dos embaixadores, eu tenho conversado muito com a turma, e nós estamos ficando velho, não está tendo renovação da molecada, é a mesma turma que está puxando há 15 anos, e a gente precisa mudar isso, a gente precisa achar meios, o Skep, tatuador, está criando um concurso de músicas lá no Twitter, músicas novas, e é urgente. E por isso, já que esse microfone, essa internet, a TV, dá esse poder do microfone de um alcance tão grande, que a gente traga ideias novas. Eu não consigo visualizar imagens, mensagens que vocês mandam nas redes sociais, mas que vocês levem até as pessoas certas e a gente pense em soluções, porque a gente está precisando música nova, de uma atitude diferente na arquibancada. Vem a Arena MRV por aí, a gente precisa chegar lá com uma postura diferente do que está agora. É tocar na ferida? É falar de um assunto chato? Mas é muito necessário, beleza? Você tem solução? Deixa aqui na caixa de perguntas, porque vocês sempre trazem boas ideias. Bom, bora lá, obrigado por acompanhar até aqui o pós-jogo, clique em curtir, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e bora pra final.